Eu quero explicar para vocês agora como nós educamos no Colégio Ideal. Qual que é a base, qual que é o fundamento do colégio e depois a prática do dia a dia nos diversos segmentos. Em poucas palavras. Basicamente, a gente pensa na formação da família num projeto pessoal para cada aluno de melhora. Se trata a cada família, a cada aluno individualmente e propõe algumas coisas que a gente sabe que funcionam porque já foram testadas e comprovadas praticamente no mundo inteiro. Trabalhamos o desenvolvimento da inteligência e da vontade e da afetividade. Inteligência e vontade são a parte racional do ser humano. A parte emocional, o desenvolvimento dos sentimentos, é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas uma pessoa com uma inteligência bem formada e uma vontade bem forte, bem firme, normalmente ela controla, ela tem um domínio, um autodomínio sobre os sentimentos, para colocar paixão, colocar amor naquilo que ela faz. Mas vamos por partes. O desenvolvimento da inteligência começa na barriga da mãe, a alimentação da mãe, ingestão de água, etc. Mas nascendo aquela criança, o que ela precisa mais é o carinho, a atenção, além do leite materno, etc., que a gente sabe. Entrando na escola, ou antes da escola, ela tem uma velocidade de aprendizado fantástica, muito maior do que qualquer adulto. Glenn Doman, que é um neurologista que foi indicado para o Prêmio Nobel, que a gente usa as técnicas dele aqui no colégio para ensinar as crianças, descobriu a plasticidade do cérebro, um neurologista americano. Ele diz o seguinte, que toda criança nasce com um potencial de inteligência que nem o Leonardo da Vinci usou. E a gente passa os 6 primeiros anos da vida deles emburrecendo eles, não deixando eles desenvolverem esse potencial. Eles são gênios linguísticos, eles aprendem qualquer idioma em 2 anos, idioma materno. Se você falar com uma criança, 5 pessoas diferentes falarem 5 idiomas diferentes, essa criança vai aprender os 5 idiomas diferentes com a maior facilidade, sem sotaque. Vai demorar um pouquinho mais para começar a falar, mas vai aprender os 5. É capaz de aprender a ler com 3 anos. É capaz de aprender qualquer coisa, porque o cérebro dela é 2 vezes mais irrigado do que o cérebro de um adulto. Por quê? Porque ela precisa aprender, é uma necessidade de sobrevivência. Então, quanto mais fatos a gente der para ela, o fato é uma coisa isolada, por exemplo, um animal, um hipopótamo é um fato, uma girafa é um fato, a França é um fato. Quanto mais fatos ela tiver no cérebro dela, e ela aprende isso aí com uma velocidade incrível, para associar esses fatos, mais inteligente ela vai ficando. Ou seja, você é capaz de ensinar ela a escrever, ensinar conhecimentos matemáticos, ensinar conhecimentos enciclopédicos a partir dos 3 anos. Na escola, em casa você pode começar até antes. Pouca televisão, porque a televisão que ela faz é transmitir uma série de estímulos. E essa criança que vê muita televisão, ela perde a capacidade de imaginar. Ela consegue ver as coisas, entender as coisas, mas imaginar. Por exemplo, ela vai ler um livro que tem uma série de coisas, uma série de metáforas, uma série de historinhas assim, que ela precisa imaginar o dragão comendo não sei o que, ela não consegue imaginar. Ela tem que ver o dragão para imaginar. Então, quanto mais fatos a gente fornece para ela, associados, por exemplo, raças de cachorros, vamos colocar todos os cachorros, ela vai aprender todas as raças, nunca mais vai esquecer, depois vai fazer as associações. O cachorro pode ser grande, pequeno, pelo preto, pelo branco, pelo comprido, né? Essas associações eles fazem sozinhos. Então, a gente ensina na educação infantil no Fundamental 1, reconhecer obras de arte, toda semana tem um artista diferente, ouvir audições musicais com compositores depois do recreio, 8 minutos de audição musical, aprender conceitos matemáticos de soma, subtração, quantidades, antes de aprender a identificar os números, simplesmente com bits de imagens, bits de quantidades, conhecimento enciclopédico de tudo que há no mundo, né? Planetas do sistema solar, tipos de residência, tipos de arquitetura, nomes de rochas, nomes de flores, nomes de árvores, animais, eles adoram os insetos e assim por diante. Tudo isso um pouquinho por dia, todos os dias, repetindo, né, que aquilo vai se consolidando.
Depois que eles conhecem um objeto, um animal, por exemplo, um hipopótamo, vem o programa de inteligência, que é contar no máximo 10 fatos interessantes sobre aquele objeto, aquele país, aquele animal. Esses fatos interessantes são que ele vai guardar na cabeça dele para sempre. E eles não esquecem nunca mais. Até os 6 anos a gente desenvolve a inteligência. Depois dos 6 anos a gente desenvolve o conhecimento. O conhecimento o que é? É trabalhar com essa inteligência que já tem uma base boa de vocabulário, de associações, de criatividade, de imaginação, e começar a aprender coisas novas. Tudo que existe no mundo pode ser aprendido. Eu posso ser um engenheiro, por exemplo, e resolver descobrir uma cura em medicina. E começar a estudar focado naquela cura e descobrir uma cura. Ou seja, o nosso cérebro é capaz, ele é super plástico para aprender qualquer coisa, só que a gente tem que saber usá-lo. Na prática, o colégio, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: o aluno aprende no colégio, entende o conteúdo no colégio, tira dúvidas no colégio, aprende a estudar no colégio. E depois ele estuda em casa, ele fixa o conteúdo em casa. É um ciclo de 24 horas. Você tem que analisar se o seu filho vive esse ciclo em casa. Como é que funciona esse ciclo? Aprende-se na escola de manhã, por exemplo, estuda-se à tarde para fixar o conteúdo e dorme-se à noite para aquilo lá ir para o HD do cérebro, para a memória de longo prazo, para o córtex do cérebro. Se a gente pula alguma etapa ou inverte a etapa, eu estudo hoje, assisto aula hoje, mas vou estudar amanhã, já perdeu. Você dormiu, na noite de sono você perdeu. Vou estudar para a prova, você estuda, decora, tira 10 na prova, mas não aprende. No ano seguinte você vai perguntar, você não lembra de nada. No próprio exame, no final do ano, você não estudou direito, você não lembra de nada. Então é muito importante essa ideia, o ciclo é diário. E como é que a gente faz esse ciclo diário? Tem tarefa todos os dias. Os pequenos, muitas vezes eles aprendem esse ciclo diário na própria escola. Então eles fazem atividade, treinam, né? Aquela ideia aquele provérbio chinês, né? Eu esqueço o que me dizem, eu lembro o que me falam, e eu aprendo, eu não esqueço o que eu faço. Então a gente tem que fazer para aprender. E esse fazer, para os pequenos, normalmente é feito dentro do colégio mesmo. Tem uma tarefinha para criar o hábito. Mas a partir do Fundamental 2 e do Médio, é preciso que haja um estudo diário. Tendo a tarefa ou não tendo a tarefa, o aluno tem que ter a consciência de que aquela matéria que foi dada, ela tem que ser passada por uma forma, assim, um resumo que nós ensinamos a fazer, um mapa mental, que é uma visão interessante do modo que nós não pensamos linearmente, nós pensamos assim, de uma maneira radiante. Eu falo uma palavra qualquer, por exemplo, criança, você pensa um monte de coisa. Se você organizar essas coisas em forma de imagens, cores, numa folha de papel, você pode organizar uma palestra, um livro inteiro numa folha de papel. Isso, em resumo, é um mapa mental. Organizar, agrupar e associar com novas ideias, né? Imaginação e associação. É o jeito que funciona a memória. E com esse mapa mental fazer algumas revisões depois. Esse conteúdo, ele vem crescendo. Quer dizer, quanto mais você aprende, mais fácil é você aprender. Uma espiral que vai cada vez se tornando maior. E aí não para nunca mais. Basicamente, o colégio se resume a isso. É ensinar o aluno a estudar, ensinar o aluno a aprender sozinho, ensinar o aluno a conviver com os outros. Um colégio pequeno, temos uma turma de cada, a ideia é ter no máximo 2 turmas de cada, né? Mas é um colégio onde a gente pode dar uma assistência personalizada para cada aluno. E esse desenvolvimento da inteligência e do caráter, ele vai gradativamente acontecendo, sem pular etapas, sem pressa, sem pausa, mas vai sempre acontecendo.